Mas enfim, vambora e começar com o jogo, né? Eu acho que é mais importante falar. Temos os lances, né, caramba? Opa, highlights. Os melhores momentos Imagens aí, de Felipe Felício, da Samuca isso TV, aí. viu, galera? Que isso, hein? Baita gol, Tamo Lucas voando. Silva. Aí o primeiro gol do Cruzeiro, marcado pelo Princas, Lucas Silva, chute de muito longe, teve um desviozinho ali, traindo o goleiro Thiago Braga. E o segundo gol do Cruzeiro viria com ele, o nosso predestinado, o CR7 dos pobres. Bruno Rodrigues, agora BR20, marcou o segundo gol. E assim, Caio, queria começar com você a análise do jogo, porque eu gostei muito mais do primeiro do que do segundo tempo do Cruzeiro. E, ironicamente, os gols só saíram no segundo. Pois é, eu também tô com você. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito legal. Acho que do que o Cruzeiro fez até então com o Tite, foi a melhor primeira etapa. Foi um time que conseguiu controlar, que teve volume, que criou boa chance e não sofreu, né? Pouso Alegre não chegou. Tem também uma questão de postura do Pouso Alegre, mas muito do Cruzeiro que se impôs. E aí, dá pra se dizer que a escalação do Tite deu certo, né? Tudo bem que o Cruzeiro não abriu o placar na primeira etapa, mas sem aquele ponta mais agudo, que é o Arroio, ele apostou nas dobradinhas, né? William Christian e Kaique Gerson. E esses caras se entenderam muito bem ao longo do primeiro tempo. O Cruzeiro mandou bola na trave, teve defesaça do Thiago Braga, encabeçada do Christian, teve também gol anulado. Só não dá pra dizer que o primeiro tempo foi perfeito, porque o Cruzeiro não fez gol, né? O Cruzeiro perdeu boas oportunidades, mas eu gostei do que vi. Agora, na segunda etapa, houve uma queda de desempenho que não dá pra dizer que é novidade, mas aí um ponto positivo, né? Pelo menos em meio a essa queda, o Cruzeiro fez 2 gols, que a gente tava vendo um Cruzeiro cair no segundo tempo e sofrendo bastante. Conseguiu, sem Caio Jorge, sem tanto poder ofensivo, fazer 2 gols, primeiro com o Lucas Silva e depois com o Bruno Rodrigues, em uma jogada legal, né, com uma boa aparição do William, que inclusive fez seu segundo bom jogo em sequência, pelo menos pra mim, com a camisa do Cruzeiro. E aí a classificação parecia muito bem encaminhada, né, mas vem o pênalti na reta final, um pênalti bobo do Vidalba, que acaba sendo convertido pelo Romário. Mas, no geral, por mais que ficou aquela sensação de que o Cruzeiro poderia e merecia ter feito mais, acho que ficou de bom tamanho. Em relação às partidas anteriores, o Cruzeiro mostrou um algo a mais. Agora, se esse bom jogo, se essa evolução vai ser suficiente também para recuperar no Campeonato Brasileiro, aí a gente só vai poder ver na quarta-feira. Mas dentro do Campeonato Mineiro já foi satisfatório, tanto que o Cruzeiro abriu uma boa vantagem para conseguir defender aqui na próxima semana contra o Pouso Alegre. Até o lance estava passando ali do lateral, dá uma demonstração também de algo que foi interessante ver o Cruzeiro fazendo em alguns momentos. É claro que a gente vai ponderar sempre o nível da equipe do Pouso Alegre, mas essa marcação mais individual, né? Um encaixe mais individualizado, o Cruzeiro conseguindo pressionar a saída de bola do Pouso Alegre, dificultar, gerar erros ali. E acho que o ponto principal foi esse, né? Da nova formação ali. Por mais que Christian e Gerson atuassem pelos lados, era um Cruzeiro que conseguia em alguns momentos concentrar muitos jogadores por dentro, ter um índice melhor de vitórias ali em duelos de segunda bola, manter um pouco mais a posse, dificultar o jogo do Pouso Alegre por dentro. E acho que o Cruzeiro utilizou muito bem essas dobradinhas, como o Caio bem disse, e aí foi uma ideia legal, assim, deu para ver também variações na saída de bola do Cruzeiro. A gente viu o Cruzeiro saindo só com os 2 zagueiros, né, colocando os 2 laterais para dar essa amplitude ali, para tentar alargar o campo da equipe do Pouso Alegre, e o Cruzeiro trabalhando muito um jogo mais vertical, às vezes até pelo alto, né? E aí eu sei que muita gente não gosta, mas foi uma fragilidade que a equipe do Pouso Alegre acabou demonstrando dentro do jogo, e o Cruzeiro explorou muito bem, né? As principais chances do Cruzeiro saíram dessa forma. Eu concordo com vocês, acho que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, apesar do segundo tempo o Cruzeiro marcar os 2 gols. E aí aquela sina do Cruzeiro, e aí eu até lembrei da entrevista do Romero aqui na Samuca TV, né? No ano passado o Cruzeiro fazia esses gols ali muito mais rápido, o Cruzeiro era mais letal, e esse ano o Cruzeiro ainda vem pecando nessa situação. Outro primeiro tempo que a gente olha e fala, o Cruzeiro poderia ter saído vencendo ali por 3-0, qualquer que fosse o placar ali, e o Cruzeiro não conseguiu abrir o placar. Mas é importante destacar, assim, teve uma melhora, a gente ainda não sabe se ela vai ser o suficiente para vencer o Corinthians. Acho que é interessante também que para o jogo contra o Corinthians outras coisas apareçam muito bem.
E só assim para poder fechar o Emerson, algo que, se eu não me engano, até o Tite destacou na coletiva, o gol do Cruzeiro sofrido pelo Cruzeiro, sai numa situação onde o Cruzeiro não precisava de fazer aquilo. Eu sei que era uma estratégia do Cruzeiro, o gol do Bruno Rodrigues até sai assim, mas o Cruzeiro tava com 2-0, o jogo se encaminhando ali já para os 40 minutos, poderia ter rodado essa bola, não precisa de esticar essa bola lá no William, trabalha mais, fica com a posse, e o Cruzeiro poderia ter saído ali com 2-0, mas foi um bom jogo, eu até fiz questão de destacar isso nas minhas redes sociais, foi um bom jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu ter volume ofensivo, principalmente na primeira etapa, é mesmo entender se isso vai aparecer no confronto mais importante, que é contra o Corinthians. Eu acho essa questão aí, pegando o gol sofrido pelo Cruzeiro, né? Também acho, o Fabrício forçou ali o passe pro William, o William disputou, mas a leitura do Vidalba desde o início da jogada, assim, e não tô aqui, porque o Vidalba na zaga, gente, é outra história. Não, muito diferente. Ele com o Fabrício, como eles se encaixaram, né? E vamos torcer aí pra quarta-feira para eles fazerem um grande jogo, mas o Vidalba, primeiro, ele dá a condição pro Tota, né, no lançamento, tipo, leu muito errado o espaço, o cara ia dar o passe, ele adianta um pouquinho, ele estava impedido, e além disso, ele chega bem na marcação, só que ele empurra o cara assim, foi... Deliberadamente. Não, foi muito estranho, sabe? Eu acho que deu uma... E o Tota não tava nem rente ao gol, né? Sim, ele até podia criar alguma... ruim ainda, né? Pois é. Cara, ele podia até criar alguma coisa, chutar bem, fazer um gol ali cruzado, sei lá, véio, ou trazer a bola pra alguém que pudesse chegar depois. Não entendi. Foi assim, deu um apagão ali no Vidalba, né? E infelizmente veio esse pênalti que o Cássio quase pega ainda. Mas realmente, né? Eu acho que alguns pontos foram legais de ver. Um Cruzeiro... eu sei que chegar aqui, aí o chat vai muita gente falar, mas não teve erro nenhum do Tite na minha visão no jogo, né? As substituições foram boas. O Bruno entra ali, já entra fazendo gol, né? Ajudando a marcar, a pressionar. E quando essa bola vai pro Lucas Silva aí. E os jogadores, né? Aí, quando você erra esse monte de chance, véio, o Cruzeiro criar muito. Eu tô preferindo, Caramujo, que o Cruzeiro crie pouco e seja eficiente. Porque quando começa esse monte de chance aí, você fala assim... Hoje não vai dar. Hoje vai dar algum problema, velho. Porque normalmente quando você cria muito, você vai estar mais perto do gol, né? Sim, sim. Parece que o Cruzeiro, quando ele cria, ele tem um volume de jogo mais interessante, em algum momento ele se perde, ele se abala muito, né? Tipo assim, as coisas não estão dando certo, aí os caras ficam naquela, de novo. Olha lá, o Vidalba já deu a condição. E pior que não ia chegar em ninguém, né, velho? Não ia não. E se ele corta o Vidalba, o Fabrício... Nossa, tava não tinha que- Demorou meia hora pra chegar um vermelhinho ali na tela, pô. O cara chegou depois que o pênalti foi batido. Só, assim, a questão do resultado, né, e essa questão do volume de jogo do Cruzeiro, é um resultado que quem vê assim, nossa, 2-1 Cruzeiro e Pouso Alegre, pensa que foi um jogo muito amarrado, muito difícil pro Cruzeiro. E não foi. Foi um jogo, é o que eu tô falando, o Cruzeiro poderia ter feito gestão de minutos dos atletas pro próximo jogo no intervalo. O Cruzeiro poderia ter feito ali 3, 4 gols no primeiro tempo e voltado para a segunda etapa sem Matheus Pereira, sem Gerson, dar esse conforto, né? Então, o Cruzeiro precisa, eu acho que, voltar a ser efetivo. E aí, eu ainda tenho as minhas indisposições com relação ao trabalho, mesmo observando uma evolução no jogo de ontem, mas não dá pra gente colocar tudo na conta do treinador. Acho que o treinador é o responsável por fazer os caras criarem os mecanismos para chegar ali na condição de finalizar. Ali na zona de finalização... Na zona 14. Na ali, zona né? 14, o Tite ainda não soltou essa no Cruzeiro, não. Mas é do jogador. É o jogador que tem que definir bem. E não foi o que aconteceu, então acho que é um ponto que precisa de ser destacado. Até vi esse debate nas redes sociais, está com dificuldade de finalizar contra o Pouso Alegre, imagina contra o Corinthians. Não é por isso, não é dificuldade de finalizar o time coletivamente, é dificuldade do atleta de tomar a melhor decisão. E eu acho que mesmo enfrentando, era uma linha bem baixa do Pouso Alegre, né? O Cruzeiro conseguiu criar boas oportunidades sem ficar aquele monte de cruzamento o tempo inteiro. Mas quando Em alguns cruzou até momentos acertou, até cruzou, né? Sim. Porque é uma fragilidade do Pouso Eu Alegre. vi até que no primeiro tempo o Cruzeiro acertou quase a metade dos cruzamentos, foi 48%, né? Inclusive só acertou o cruzamento do primeiro tempo.
Mas assim, foi bem nesse aspecto, até quando tentou, conseguiu agredir. Salvo engano, foram 34 cruzamentos, o Cruzeiro acertou 11. Tipo, é um aproveitamento de 1 a cada 3. Isso. E até aquele jogo que virou meme do nosso amigo Pedro Torres, 45 cruzamentos aqui, o Cruzeiro teve um aproveitamento tipo de 10% de cruzamento. Acertou 2, 3 no jogo. Desse jogo, não. A gente acertou muito mais. Foi isso mesmo. Sim, 11, entende que 34, não foi a única opção, Isso, velho. Porque pra trás aí foi a única opção. Velho. Exato. O cruzamento, gente, ele é uma excelente forma de você abrir defesa Sim. bem montada. Mas ele tem que ser uma coisa orientada. Tem que ser uma coisa tipo assim, ó. Eu vou fazer o cruzamento e aquela bola do Gerson pro Christian, que o goleiro faz uma grande defesa. O Gerson não olha pra área, mas eu falei, aquele lance eu falei, isso aqui foi treino. Sim. Pela forma como o Gerson, ele ultrapassa depois do passe do Kaique, faz a dobra na esquerda, Isso. e ele cruza na segunda trave. Ele não jogou na área, tipo assim... O próprio Vamos jogo, lá, o próprio jogo do meme, que é contra o Betim, o cruzamento pro gol é uma jogada que o Cruzeiro vem tendo sucesso. O Cruzeiro já marcou gols assim. O lance do pênalti contra o América vem de uma jogada assim, que é esse cruzamento na primeira trave ali, e alguém ocupando um espaço entre os dois zagueiros, que é um espaço muito difícil, inclusive, para ser defendido. Olha aí, Esse do foi William, bom. né? Bom cruzamento do William. O problema é Fabrício quando ele Bruno ia vira fazer uma... um gol de cara, de hein? cara. Quando ele vira uma coisa assim, feita de qualquer jeito, como vocês disseram, né? Não, esse lançamento do Fabrício pro Kaique também foi muito bom, viu? O Kaique saiu bem ali. E o cara deu um empurrãozinho nele, né? Tirou um pouquinho do Depois que eu fui entender, eu falei, o Kaique definiu a jogada de forma estranha, velho. E essa aí o Neisser fez a movimentação certinha. Ele tentou cavar ali ou... Eu acho que ele tentou bater entre a perna do goleiro, assim, Tentou só que ele bater bateu mais rasteiro. fraco. Não, essa eu acho que ele não tentou cavar, não. E assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o Neisser depois, mas a movimentação dele ali foi interessante, viu? O jogador Ele trava a passada e Sim. depois ele... Que pecado não ter saído aquele primeiro gol, né? Logo primeiro no lance início. ali, né? Nossa, o giro dele é Aquele coisa giro linda. ali De foi- quem tem recurso, né? Sim, exatamente. a gente vai falar mais, assim, sobre ele, mas é Quem não interessante. Vai, Foi meu o Fabrício de lateral. novo? Ui! Aí, ó, cruzamento de esquerda. Nossa senhora. Aí teve o desvio, ajudou E- ele. Esse entrou com um cruzamento errado, É. tá? É, Ele entra com um cruzamento errado. Foi o Fabrício que lançou ali? Foi o Romero. foi o Romero. Ele é muito bom nesse tipo de bola longa, né, o Lucas Romero? Olha aí, ó. E é interessante, porque o Wanderson entrou ali, mas ele fez basicamente o papel que o Christian tava fazendo, né? Exato. De atrair, e o Wanderson faz um movimento de meio que vou pedir essa bola no pé. E aí o cara vem junto com ele e o Romero faz o lançamento pro William. Nossa, para de colocar esse pênalti aí que eu tô... O Vidal lembrou muito eu na pelada, cara. Dane. Você é avacalhado assim, Eu cara. sou. Mas a diferença é que ele é bom, né? Eu não. Eu faço isso por falta de qualidade. O Vidal queria dar uma... Ô, Cássio, faz alguma coisa aí no jogo aí, porque tá muito fácil pra você. Tá muito à toa aí, irmão. Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção na hora que saiu a escalação do Cruzeiro, e eu tenho certeza que alguém teria mandado aqui no chat se o Cruzeiro não tivesse vencido. Precisa de 4 volantes pra ganhar do Pouso Alegre? Porque o Cruzeiro já entrou com Uhum. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Gerson. Todos eles podem ser volantes. O Cruzeiro tinha 4 volantes em campo, cara? Não tinha. A gente sabe que a disposição foi diferente, né? Inclusive, eu tava vendo o dia de jogo KTO no momento, aí quando o Samuca soltou a provável escalação, já tinha gente O falando chat de 4 é. volantes em 4 peso. volantes. Mas a gente sabe que esse Cruzeiro, quando entra com esses jogadores, não vai jogar exatamente com 4 volantes, porque tem Christian e Gerson jogando abertos, né? Inclusive o Gerson, mais uma vez, aberto como meia pela esquerda, né? E o Christian como meia pela direita. Então, claro, a gente tá falando de jogadores de ofício que são meio campistas, mas caras que conseguem dar amplitude, né? E a gente viu isso no primeiro tempo. O Christian se entendendo bem com o William, como já aconteceu no ano passado. Eu tenho até a sensação de que o William, ele fica mais à vontade para atacar quando tem o Christian por ali. E do outro lado, o Gerson e o Kaique se entendendo bem, né? De novo, uma partida muito legal do Kaique também, condicionada pelo Vidal, mas também por ter o suporte do Gerson. Então o Tite não errou na escalação, porque convenhamos, se ele quisesse começar com um ponta de ofício, quem seria esse cara? O Wanderson, possivelmente, porque o Bruno Rodrigues tava para fazer a sua estreia. E a gente sabe que hoje Christian e Gerson entregam muito mais do que o Wanderson e possivelmente esse cenário não vai mudar. Então eu tô de acordo com o Samuco, eu acho que até mesmo nessa escalação inicial o Tite não errou e deu certo, né? Dá para se dizer que deu certo o que ele pretendia pro jogo. E entre as escolhas ali, né, Pedrão? Teve essa questão ali do quarteto de meio.
era Bruno Rodrigues ou Neiser no ataque. Eu achei que foi acertada começar com o Neiser, porque é alguém que estava esperando a oportunidade. E tinha aquela questão na zaga, né? O Vidalba volta, joga o João Marcelo. O Vidalba, infelizmente, cometeu pênalti, mas acho que fez um bom jogo. E também a eterna discussão na lateral direito, William e Fagner. Dessas escolhas do Tite, assim, você acha que foram as melhores? Dava para ter feito alguma coisinha diferente? Que você acha que poderia potencializar esse Cruzeiro? Não, eu acho que foram escolhas muito acertadas, viu, Caramujo? Tanto a questão do lateral, acho que se você não tem ali um ponta de ofício, né, ou não tem muitos pontas de ofício à disposição, e você opta ali por ter 4 meio-campistas, né, 2 volantes e 2 meias mais lateralizados, digamos assim, foi o caso do Gerson e do Christian, é necessário que você tenha um lateral que consiga fazer esse movimento de ultrapassagem, que consiga dar esse suporte ofensivo. Até o Caio falou sobre a transmissão, o dia de jogo KTO, eu estava acompanhando quando saiu a escalação e a Rafa pontuou, né, que tinha um certo receio com relação à profundidade, e aí o Valu completou que provavelmente esse papel seria executado pelos laterais, e foi o que aconteceu. Então acho que ele acertou muito. O Vidalba, apesar do pênalti, você vê que muda muito até a saída de bola, a qualidade da saída de bola, ela melhora. O Vidalba tem uma característica que eu acho muito interessante para zagueiro, principalmente em contexto quando você vai enfrentar adversários com um bloco mais baixo, como foi o caso do Pouso Alegre. É necessário que você tenha um zagueiro ali que consiga ganhar campo com condução, né? Mas não é sair com a bola para frente de qualquer maneira, não, é com critério. E acho que o Vidalba faz isso muito bem. E com relação ao setor ofensivo, acho que ele foi muito correto em escolher o Neiser. É claro que tem também questão física, assim, né? O Bruno ainda precisa de ter alguns cuidados. Mas uma questão também, Emerson, acho que de hierarquia. Não colocar o Bruno já à frente do Neiser, porque isso pode gerar ali para o atleta, eu não tô tão em conta assim do treinador. Eu acho que então o Tite foi bem acertado nas escolhas e também nas substituições, tá? Eu vi muita gente criticando, mas é que o jogo tava 2-0, né? O jogo tava confortável para o Cruzeiro, ele precisava de preservar alguns atletas. Ele não esperava que fosse acontecer um pênalti como que aconteceu, mas não dá para mim, assim... De novo, eu tenho ressalvas ainda ao trabalho? Tenho, mas não dá pra gente também, eu acho que, subverter o que aconteceu de verdade no jogo só para seguir criticando. Acho que foi um bom jogo, foram boas escolhas do Tite, entendo o nível técnico do adversário, agora é ver como que o Cruzeiro vai conseguir fazer na quarta-feira, mas pra mim nada a criticar no jogo de sábado. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.